Bom dia. João 9, a partir do versículo 13. Evangelho de João, capítulo 9, a partir do versículo 13. Nós lemos no final, quando Jesus tinha curado um cego de nascença, ou seja, a pessoa que nunca tinha enxergado, ele nunca tinha tido o prazer de ver as coisas como elas eram. E depois que Jesus então fez aquele mistura de barro com cuspe ali, e passou nos olhos do homem, e mandou ele lá no tanque, de Siloé e lavar. Siloé quer dizer enviado. E ele foi e lavou e voltou enxergando. Então, agora as pessoas começaram a questionar, olhavam para ele e falavam: vem cá, você não é aquele que estava ali, ficava pedindo esmola? Não é parecido com ele ou é ele? Ele falou: não, sou eu sim. Aí comecei a perguntar como é que é então que você enxergou, voltou a enxergar, você era cego, nunca enxergou. Ele disse: olha, um homem chamado Jesus, ele fez um barrinho, cuspiu lá com a saliva lá, fez com um negocinho, passou nos meus olhos e mandou ir lá no tanque Siloé lavar. Eu fui, lavei e voltei vendo. Então onde é que ele está? Eu falei: não sei onde ele está, não. Não sei. O versículo 13 começa assim: então levaram o homem que fora cego à presença dos fariseus. E era sábado, quando Jesus fez aquela mistura de barro e abriu os olhos do homem cego. Então os fariseus também lhe inquiriram como receber a visão. E o homem tornou a explicar. Ele aplicou barro aos meus olhos, lavei-me e vejo. Então, pegaram aquele homem que fora cego um dia e levaram ele lá para os religiosos, para os fariseus. E os fariseus começaram: vem cá, interrogar, como é que você está enxergando? Você não era cego? Aí ele tornou a explicar, falou: não, um homem chamado Jesus fez um cuspe lá com um barrozinho com cuspe, passou nos meus olhos, mandou ir lá no tanque Siloé lavar. Eu fui, lavei e voltei vendo. Lavei e hoje eu vejo. Ou seja, é difícil as pessoas hoje acreditarem em milagre. Naquela época era difícil, hoje também. As pessoas se recusam a acreditar e muitos apresentam desculpas. Ah, não é assim, é por isso, é por aquele motivo. Mas não querem crer que é um milagre. Muitos procuram explicação na ciência, no acaso, na sorte, no destino, em um monte de coisa, mas não querem aceitar que foi um milagre do Senhor. Nós vivemos hoje, na verdade, o tempo todo recebendo milagres. Eu sempre digo, eu vejo a minha vida um milagre. Tá? O tempo todo, todos os dias, toda semana, todos os meses, o nosso ministério, o Ministério Atalaia de Deus, recebe milagres e mais milagres. O Ministério Atalaia de Deus, ele existe e sobrevive por causa do milagre do Senhor. É o Senhor que o mantém, o Senhor que faz com que ele exista. E eu vejo pessoas sendo curadas, eu já vi pessoas sendo curadas de AIDS, já vi pessoas sendo curadas do lepra e várias outras coisas. Eu vi o Senhor agindo, curando essas pessoas.
Eu vi o Senhor me usando para... Só foi um instrumento qualquer, que quem fez tudo foi Ele. E acontece, e outras pessoas às vezes começam a querer uma explicação. Não, mas não é assim, não é. Não tem explicação, é Jesus. E nós não podemos esquecer que Jesus está vivo. Ele fazia muitos milagres, como nós estamos vendo aqui ele fazendo, na época que ele estava na carne, que ele estava encarnado, que ele estava como um homem, que ele estava revestido de carne, fazia muitos milagres, e ele deixou bem claro que nós faríamos os milagres que ele fazia. Disse ainda mais, ele disse que nós faríamos ainda maiores do que o que ele fazia. Por quê? Porque ele ia para o Pai. Então, não sei por que muitas das vezes as pessoas assustam, ficam assombradas. Mas, meu Deus, por que está isso acontecendo? É impossível, mas Jesus, nós temos que entender uma coisa, Jesus está vivo. Ele não morreu. Ele, o que é melhor dizendo, ele morreu ali, mas ele ressuscitou e ele está vivo. E ele usa quem ele quer, a hora que ele quer, como quer. A cura é dele, ele opera milagres, maravilhas, a hora que ele quer. E a bem da verdade, infelizmente, existe muita picaretagem, muita mentira por aí. Mas isso continua operando milagre, não tem o que duvidar, não. Então levaram lá, questionaram, ele falou, não, eu fui ver. Aí o versículo 16. Por esse motivo, alguns dos fariseus alegavam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Outros murmuravam, como pode o homem ser o pecador realizar milagres como esses? E novamente houve divisão entre eles. Aí os fariseus estavam acusando, falaram, olha, isso não é homem de Deus, não. Por quê? Porque ele está fazendo esse milagre dia de sábado não pode fazer nada não, tem que guardar a lei. Mas nós vimos que Jesus, inclusive, chamou certa feita ele de hipócrita. Falou, interessante, vocês falam que o negócio é guardar o sábado, é isto, que não pode fazer nada, mas no dia de sábado vocês circuncidam o homem. A circuncisão, que era aquele sinal carnal, aquela marca, aquele corte no prepúcio do homem, né? Eu falei, no dia de sábado vocês fazem isso, também não poderia fazer nada. Essa que é a realidade. Se eles quisessem realmente cumprir à risca a lei de Moisés, não poderia fazer absolutamente nada. A lei de Moisés dizia da seguinte forma, até a pessoa comer, ele tinha que comer, mas nem o prato, por exemplo, poderia lavar. Era um trabalho. Ah, não, a casa sujou. Não poderia. Ah, caiu comida aqui, tá tudo sujo. Não poderia varrer. Ah, não, tem que arrumar a cama aqui porque a cama tá defeita. Não poderia. Nada. A lei de Moisés era assim. Hoje eu vejo, por exemplo, os adventistas de sétimo dia, que para mim é uma seita, eu vejo como seita à luz do Evangelho, né? Eles dizem um rigor da coisa e permite, concorda que outras coisas são erradas, são contrárias à palavra de Deus, inclusive concordam com o divórcio, com o recasamento, né? Ele fala no largo sábado, mas olha, eles fazem cumpre de sábados, eles vão a shopping, eles passeiam e fazem uma série de coisas. Fazem compras e não poderiam. Estudam e não poderiam. Então existe a hipocrisia, que não é coisa nova para o ser humano. Naquela época, 2000 anos atrás, existia com Jesus. Nós estamos vendo aqui, está a hipocrisia. Não é um homem de Deus. Ele não é de Deus, porque ele estava curando no sábado. E até feito também Jesus perguntou, o que você no sábado você pode fazer? Você pode tirar a vida ou dar vida? Agora, esses fariseus que se diziam ser de Jesus eram assassinos, porque eles queriam assassinar Jesus. Queriam pegar Jesus, queriam matá-lo. Aí dizendo, não, nós somos descendência de Abraão, não sei o que tem.
como se fossem homens de Deus, realmente não pensariam em assassinar ninguém. Qual o mal que Jesus fez para receber uma sentença desta? Então agora vem nessa de não é de Deus. Mas aí outras pessoas já começaram a falar, não, mas como que ele não seria de Deus operando um milagre desse? Quem opera milagres é o Senhor. Entenda uma coisa, eu estou falando de milagres, não de sinais. Porque sinais, o diabo também faz. O diabo também faz coisas acontecerem. Tem várias histórias, por aí, se fosse contar a história, tem história de, que até pessoas endemoniadas, o demônio usar pessoas para curar. Uma outra de paralisia. O diabo faz sinais, e Jesus deixou bem claro isso também, que o diabo faria sinais. Falou que fosse possível, faria tão grandes sinais que enganaria, inclusive, os seus escolhidos. Então não tem desculpa, não. O diabo faz isso também. Mas nós cremos em Jesus, nós temos que crer na palavra, ver que a palavra nos ensina, porque ela é viva. Não podemos ser como os religiosos, não. Então eles estão vendo a divisão ali. Não, ele é de Deus, ele não é de Deus. Né? É versículo 17. Aí mais uma vez perguntar ao homem que fora cego: que dizes tu a respeito dele pelo fato de que abriu os teus olhos? O homem asseverou-lhe: ele é um profeta. Mais uma vez era interrogar novamente, perguntar novamente a este moço que era cego, que nós não sabemos o nome dele, que a Bíblia não nos fala o nome dele. Tem pessoas aí que vêm falar, o nome dele era fulano Betano. Não, se a Bíblia não fala o nome, para mim não interessa. Então o que acontece? Ele perguntou então, mas o que você fala a respeito dele? Falou, não, ele é um profeta. Por que ele fala um profeta? Porque o profeta que ele está se referindo é aquele que ele tinha um conhecimento, porque os profetas, na época, e hoje também existem homens de Deus, profetas de Deus, ainda existe. Existe. É a minoria, não é esses que andam galardeando por aí, mas existe. Tem poder de profetizar, de falar e fazer acontecer. Os profetas daquela época curavam, como nós vemos a história lá do Elias. Elias curando, ressuscitando, Eliseu também. Então, cada um tem um dom. Não é pelo fato de ser profeta que eu tenho que ter todos os dons. Paulo nos explica isso lá em Coríntios 14. Você pode ler a partir do Coríntios 12, ele precisa entender bem. Então, o que acontece? O fato de eu ser profeta, por exemplo, eu posso não ter o dom de curar. Quer dizer que eu não sou profeta? Não sou. Sou um profeta, mas não tenho este dom. O Senhor não me capacitou para ele. Ao fato de eu ser profeta, eu posso ser um profeta, mas eu não saiba pregar. O Senhor não tem dom de pregar. O Senhor não me deu esse dom. O fato de eu ser um profeta, eu posso não saber evangelizar, ser evangelizando. O Senhor não me deu este dom. Ele deixa de ser profeta? Não deixa. Então, a capacitação, dons espirituais, é isso que nos dá. Então, o que o cego, o ex-cego, né? Não mais cego, disse assim, não, ele é um profeta. Naquela época, curava o profeta, curava. Ele é um profeta. Versículo 18. Contudo, os judeus não acreditaram que ele fosse cego e havia recebido a visão, até que fossem chamados os pais daquele que receberam a visão. Mas eles não quiseram acreditar, não queriam acreditar. Falou, não, tem história, tá mentindo. Ele não recebeu visão, ele não foi curado ou nada, não, que era cego, não. Manda buscar os pais dele.
Aí trouxeram os pais desse que foram um dia cego. Olha para você ver a recusa em acreditar no milagre. Acreditar em Jesus. Versículo 19. Então os interrogaram. É este o vosso filho, qual vós dizeis que nasceu cego? Como então ele pode ver agora? Os pais lhe responderam. Sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos o significado dele estar vendo agora. E também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntai a ele, já tem idade, ele falará de si mesmo. Seus pais responderam dessa maneira porque estavam com medo dos judeus, pois eles já haviam acordado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram, perguntai a ele, já tem idade. Chamaram os pais, né? O pai e a mãe, vieram interrogar, falaram, vem cá, esse é o filho de vocês, que vocês dizem que nasceu cego, é esse aí? Então como é que ele pode vir agora? Vocês dizem que ele nasceu cego. Se é o filho de vocês mesmo, vocês dizem que nasceu cego, então como é que ele está podendo vir agora? Aí eles responderam, falaram, olha, que é nosso filho, sabemos que ele é nosso filho, com certeza nós temos sim. E também sabemos que ele nasceu cego. Mas não sabemos o significado, como é que ele está enxergando agora, não sabemos, não. E também não sabemos quem abriu os olhos dele, quem fez ele enxergar agora, não. Ele já é adulto, é um homem. Pergunta a ele. Ele tem idade, ele fala por ele mesmo. Mas por que os pais responderam assim? Porque os judeus, os fariseus, tinham dito, se alguém assumisse, falasse que Jesus era o Cristo, era o Messias, concordasse, tinha que ser expulso da sinagoga. Passava a ser uma persona não grata. Olha para você ver. Eles estavam obrigando as pessoas a não aceitar que Jesus era Cristo, que era o Filho de Deus. Não pode aceitar que esse homem é o Filho de Deus, não. Inveja, raiva, ação do diabo, do inferno, isso que é um português claro. Não permitiam, não queriam aceitar. Não vamos aceitar que ele é o Filho de Deus, não. Se algum povo começar a falar que reconhecê-lo como Jesus, como Cristo, como Filho de Deus, expulsa. Interessante, né? Vendo as reportagens aí a respeito de alguns países, de algumas coisas que acontecem pelo mundo, o outro acontecendo lá no Afeganistão com o Talibã, ou outras partes aí também aí da África, outros países, ou na China mesmo, com a perseguição. É a mesma coisa. Na China eles destroem os templos, não aceita que ninguém seja cristão. E mais, essa pessoa, o que eles estão fazendo nas igrejas? Estão fechando, derrubando as cruzes da igreja e obrigando a colocar lá uma foto lá do imperador. E não pode pregar a Bíblia, não. Quem está dando agora na China o que se é para pregar nos templos é o imperador que vem lá, olha, tem que pregar sobre isso, falando sobre o regime comunista. Não, com vários países tem algo semelhante. Não, se falar que é cristão tem que ser expulso, morto. Nós falamos assim, que no Brasil está tendo perseguição. No Brasil está sendo uma maravilha ainda. Nós não sabemos o que é perseguição, não sabemos o que anda acontecendo pelo mundo aí. Diariamente famílias são destruídas. Pessoas estão sendo assassinadas. Tudo porque são evangélicos.
porque são cristãos, que assumiram Jesus, estão expulsos das suas casas, perdem essa... A coisa é terrível. Só porque sabe que Jesus é o Cristo, é o Salvador. Então naquela época existia e hoje continua existindo. No versículo 24. Então eles chamaram de novo o homem que fora cego e lhe ordenaram: dá glória a Deus, pois nós sabemos que esse homem é um pecador. Aí chamaram o ex-cego. Falou: deixa eu ver, escuta agora, dá glória a Deus aí, porque nós sabemos que esse homem é um pecador. Olha para você ver a hipocrisia, a heresia. Versículo 25. Ao que ele retorquiu: se ele é um pecador ou não, eu não sei. Todavia, uma verdade eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. Mais ou menos assim, vocês estão falando que ele é pecador. Eu não sei, eu sei o que ele fez na minha vida. É mais ou menos assim. Eu vejo muitas pessoas que se diz ateu, agnóstico, e disseram uma série de outras coisas aí. Que não acredita em Deus, acredita um monte de coisa, não acredita em Jesus. No poder e tudo. E ao contrário. Eu acredito, porque eu sei que Jesus fez na minha vida. Eu sei o que Jesus faz na minha vida. Eu sei. Eu sei um milagre constante, diário, que Jesus faz na minha vida. Eu não estou não tentando mentir falando a verdade do que eu vivo, do que eu vejo. Não, vai dar glória a Deus, esse homem é um pecador. Eu não sei se ele é pecador, não. Vocês estão falando aí. Pecador não sei. Mas a verdade eu sei, eu era cego. Agora eu estou vendo. E versículo 26. E novamente lhe indagaram: o que ele te fez? Como abriu teus olhos? Novamente. Perdão, a palavra já estava mas me incomodando, irritando. Não, de novo, como é que foi? Como é que foi? Como é que foi? Foi assim? Como é que você fez você enxergar? Você era cego, como é que ele foi? Várias vezes. Olha o que o homem respondeu. Versículo 27. O homem lhe respondeu: eu já o disse, mas vós não credes. Por que desejais ouvir tudo uma vez mais? Acaso também quereis tornar-vos discípulos dele? Você deu agora uma lapada bonita. Não, os fariseus ali, os sacerdotes. Não, mas como é que é, Paulo? Fala de novo para nós. Como é que é isso aí? Como é que ele fez? Como é que ele fez você enxergar? O que ele te fez? Falou: vem cá, por acaso vocês querem ouvir de novo? Porque vocês querem ser um discípulo dele? Eu já falei várias vezes. Vocês sabem. Vocês estão querendo ouvir mais uma vez porque vocês querem se transformar em discípulos de Jesus? Seguidores de Jesus? Eita, e agora no 28, olha bem, quando ele falou isso, versículo 28, por isso o insultaram e disseram: tu sim és um discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse sujeito nem sabemos de onde vem. Que, rapaz? Nós somos discípulos de Moisés. E nem isso eles eram, tá? Nem isso eram. Não obedeciam sequer a Moisés. Sequer Moisés obedeceram. Era você que é um discípulo dele. E era mesmo. Tem que as pessoas estavam ofendendo ele, mas não estavam ofendendo, não. Não é só assim. E nós somos discípulos de Moisés. Ou seja, estão querendo ser discípulos de um homem, porque Moisés foi simplesmente um homem.
Ah, nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse sujeito, nem sabemos de onde vem. Não, nós sabemos que Deus falou com Moisés. Mas esse homem nós nem sabemos de onde vem e nem quiseram saber, não procuraram saber, não queriam, tinham medo. Ah, essa que é a verdade. O incomodava porque eu estava sendo incomodado porque sabia que ele era o Messias, sim. Ele era o Filho de Deus. Versículo 30, o homem questionou. Ora, isso é surpreendente. Vós não sabeis de onde ele vem. E mesmo assim abriu-me os olhos. Falei, interessante, é surpreendente. Vocês são religiosos, vocês são sacerdotes. A vocês é como diz, são discípulos de Moisés e não sabem de onde ele vem. Mas ele vem e opera um milagre grandioso, me fez enxergar. É surpreendente, alguém chega e faz um milagre dele, me faz enxergar. Que eu nasci cego, não enxergava nada. E vocês, que são aí, que se diz aí homem de Deus, aí vocês aí que dizem ser discípulos de Moisés, não sabem nada a respeito, como vocês confessaram que não sequer sabem de onde ele vem. Eles não sabem nem de onde ele vem. É surpreendente. Também nós vemos muitas pessoas falar, não, nós somos homens de Deus, nós conhecemos isso, conhecemos aquilo de Deus, mas não conhece o poder de Deus. Não entende a palavra de Deus. Por que não entende? Porque vive no erro, vive no pecado, ensina de maneira errada. Por isso. Vocês falam isso, mas não conhecem a Deus. É isso que ele está falando. Versículo 31. Ele diz, é sabido que Deus não ouve pecadores, mas a todo adorador de Deus e a todo que faz a sua vontade, a esse ele atende. Presta bem atenção. É sabido, é conhecido, é notório, é claro que Deus não ouve a pecadores. As igrejas não ensinam bem isso, não ensinam, porque tem que orar, clama, não manda a pessoa tomar vergonha na cara e abandonar o pecado. Não manda tomar vergonha na cara, abandonar o erro, abandonar o adultério, a mentira. Por que eles não mandam? Porque eles vivem na mentira. Eles vivem também no estelionato. Eles vivem nos comércios dentro dos templos. Eles vivem ali na concordância com o pecado, com o erro, com a prostituição. Eles vivem na extorsão. Por isto, eles não podem exigir santidade. Só por esse motivo. Aí as pessoas fazem pedido e pedido, o tempo todo eu não é atendido. Por quê? Porque Deus não ouve pecador. Se eu estou com minha mão suja, eu não vou chegar perto de Deus, vou fazer orações aqui o tempo todo, vou fazer jejum, orações vazias. Primeiro tem que me limpar, primeiro tem que abandonar o pecado, primeiro tem que abandonar o erro. É sabido que Deus não ouve pecador, mas a todo adorador de Deus, a todo o que faz a sua vontade. A esse, ele atende. Quem faz a vontade de Deus, Deus atende. Só isso. Só isso. Ah, pastor, eu oro, eu faço isso, faço aquilo. E daí você ora, faz isso, aquilo? Não quer dizer nada. Quer dizer absolutamente nada. Se você não fazer a vontade de Deus, ele não vai atender seu pedido, sua oração, não vai sequer te ouvir. Versículo 32. Desde o início do mundo, jamais ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer obra alguma. Olha, desde o início do mundo, ninguém naquela época tinha ouvido falar que alguém abrisse os olhos do cego.
Agora Jesus vem e abre um cego de nascença. Não é a pessoa que ficou cego, não. Ele nasceu, a criança nasceu, cresceu, virou um homem cego, sem nunca ver. Jesus chegou a abrir os olhos dele. Ele está falando, olha, e se esse homem não tivesse vindo de Deus, não poderia ter feito obra alguma. Versículo 34. Então concluíram: tu que nascestes repleto de pecado, pretende nos ensinar? Excluíram, expulsaram. Deixaram ruim com ele quando ele falou de verdade. Aí que ele foi guiado pelo Espírito de Deus. Falou, pregou para eles. Eles acharam ruim. Falou, o quê? Você nasceu no pecado para te ensinar nós que somos sacerdotes, somos religiosos, somos isso. Sai daqui, expulsaram ele. Nós temos que aprender, temos humildade, aprender e ouvir a palavra de Deus. É isso que é preciso, e colocar em prática. Muito bem, nós lemos hoje João, versículo 9, fomos até o versículo 34. Querendo Deus, amanhã nós daremos continuidade a partir do versículo 35. Toda dúvida nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.